Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 26 de Aprendendo Mais, o discipulado e a sua importância. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, o discipulado é uma ordem de Jesus. Item 3, considerações sobre 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Item 4, o que é discipulado? Item 5, objetivos do discipulado. Item 6, vida cristã, processo de 4 etapas. Item 7, exemplos bíblicos de imaturidade espiritual. Item 8, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. No vídeo de hoje vamos estudar sobre a importância do discipulado. Todo novo convertido precisa passar por um processo de acompanhamento que vai contribuir para o seu crescimento espiritual. Veremos neste estudo as 4 etapas pelas quais todo cristão deve passar, a fim de que alcance um bom nível de maturidade cristã. Item 2. O discipulado é uma ordem de Jesus. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, que devemos pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. O texto bíblico diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Item 3. Considerações sobre 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. É importante considerar sobre esse versículo porque ele é muito aplicado, ele é muito usado quando nós tratamos a respeito do assunto discipulado. O texto bíblico diz assim: E o que de mim ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Se analisarmos esse versículo, veremos que aqueles que antes foram discipulados, agora se tornarão discipuladores. É assim que a obra de Deus crescerá. Por isso, é importantíssimo que as igrejas valorizem o discipulado. Item 4. O que é discipulado? O discipulado cristão se refere ao processo pelo qual os novos convertidos crescem no Senhor Jesus Cristo, examinando as Escrituras e desenvolvendo a sua fé na Palavra de Deus. Em João capítulo 5, versículo 39, Jesus nos ensina que devemos examinar as Escrituras. O texto bíblico diz assim: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Item 5. Objetivos do discipulado. Letra A. Aprofundar o conhecimento bíblico do novo convertido, apresentando-lhe mais detalhadamente as principais doutrinas bíblicas, como a divindade e a humanidade de Jesus, a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, doutrina da Trindade, da ressurreição, da salvação em Jesus Cristo, condenação eterna, entre outras. Letra B. Ensinar que Jesus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas e que demonstraremos o nosso amor a Ele se nós cumprirmos os seus mandamentos. Em João capítulo 14, versículo 15, ele disse: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Letra C. Ensinar sobre uma vida de santidade separada das práticas do mundo. O mundo, nesse contexto, se refere à sociedade corrompida. Letra D. Proteger o novo convertido das heresias e das falsas doutrinas, pois, como já foi dito, o discipulador trabalhará as principais doutrinas bíblicas que servem como base para a autêntica fé cristã. Observação 1. É interessante entendermos que no discipulado, tanto o discípulo quanto o discipulador experimentarão um crescimento espiritual e crescimento no conhecimento bíblico.
Observação 2. O novo convertido que não participa de um bom discipulado corre o risco de ser um cristão fraco, vulnerável e sem raízes na palavra de Deus. Ele corre um sério risco de ser enganado pelas heresias e falsas doutrinas. Voltando aqui na observação 1, que diz que tanto o discípulo quanto o discipulador experimentarão um crescimento espiritual e crescimento no conhecimento bíblico, principalmente por parte do discipulador, porque ele vai se preparar para poder discipular alguém. Então, quando ele for tratar de um assunto, é correto que é indicado que ele pesquise, que ele procure se preparar devidamente para trazer um bom conteúdo. E quando ele fizer isso, quando ele estiver pesquisando, quando ele estiver buscando alguma informação em alguma Bíblia de estudo, quando ele estiver se dedicando a acrescentar coisas importantes ao assunto que ele vai trazer para o discípulo, nesse momento ele também está sendo abençoado, porque ele está aprendendo. Observação 3. O discipulado permite que a igreja cresça em quantidade e com qualidade. Essa prática é um meio de envolver, se não toda a igreja, um grande número de membros no processo de evangelização. Em alguns momentos pode ser que nós tenhamos muitos novos convertidos de diversas idades, idosos, crianças, jovens, adolescentes e adultos. Então é necessário ter uma equipe eclética, uma equipe diversificada que saiba trabalhar com o discipulado para essas idades. A abordagem que você vai fazer com uma criança é diferente da abordagem que você vai fazer com um adolescente, com um jovem. Então é necessário que haja pessoas que saibam trabalhar com essas faixas etárias. E é interessante também que o pastor direcione e acompanhe o desenvolvimento do trabalho. Muitas vezes há um grande número de pessoas para ser atendido, então os pastores, a pastora, o líder espiritual daquela igreja não consegue atender a todos. Então é necessário delegar essa função para pessoas preparadas. Então o pastor também ele prepara essa equipe eclética, essa equipe diversificada, ele vai trabalhando com essa equipe e vai delegando a essas pessoas a função de discipular os novos convertidos. Item 6. Vida cristã, processo de 4 etapas. Costuma-se considerar que a jornada cristã é composta por 4 etapas, que são ganhar, consolidar, discipular e enviar. Veremos a seguir alguns detalhes a respeito de cada uma delas, a fim de facilitar a nossa compreensão sobre o discipulado. Primeira etapa, ganhar. Ganhamos vidas por meio da pregação do Evangelho. O evangelismo pessoal é considerado por muitos como o meio mais efetivo para isso. O culto nos lares também é uma estratégia interessante, pois podemos convidar pessoas a fim de iniciar uma evangelização. Muitos trabalhos tiveram início com cultos nos lares. Também podemos convidar as pessoas para ir à igreja. A segunda etapa é consolidar. Com o tempo, o novo convertido vai se envolvendo com a igreja e tem sua fé consolidada por meio das mensagens nos cultos, estudos bíblicos nos lares ou na igreja, gabinete pastoral e qualquer outra atividade que contribua para a consolidação de sua fé em Jesus Cristo e na Palavra de Deus. Terceira etapa, discipular. Quando se inicia um discipulado, o cristão já não é mais um novo convertido. Ele já entregou sua vida ao Senhor Jesus, já desceu as águas do batismo e já foi doutrinado na palavra de Deus. Devido ao tempo decorrido, já está em condições de passar por um preparo mais aprofundado. Veremos a seguir o que pode fazer parte de um discipulado, a fim de preparar um cristão para a boa obra do Senhor. Letra A. Frequentar um curso teológico é muito interessante. Temos muitas igrejas evangélicas que possuem excelentes seminários de teologia em nível básico, que geralmente têm a duração de 1 ano. O nível intermediário pode ter a duração de 2 anos. É interessante aqui, entre parênteses, eu coloquei, você procurar um seminário de uma igreja evangélica autêntica, que prega que Jesus salva, cura, liberta e está voltando. Você tem que procurar saber
qual é a linha desse seminário, para que você não venha ingressar em uma instituição de ensino que venha trazer para você um ensino diferente das sãs doutrinas bíblicas. Se for possível, é interessante cursar uma faculdade de teologia de uma igreja evangélica. Ao contrário do que muitos pensam, uma boa formação teológica contribui muito para a boa preparação de um servo de Deus, pois terá contato com diversos campos do conhecimento, como filosofia, antropologia, sociologia, psicologia, missiologia, grego, hebraico, homilética, hermenêutica, ética pastoral, geografia bíblica e bibliologia, além de outros conteúdos. O ingresso exige o nível médio de ensino e uma prova de admissão, como vestibular, por exemplo. É possível encontrar excelentes cursos de teologia na modalidade de ensino à distância. Observação: cursar um seminário teológico de uma igreja ou cursar uma faculdade de teologia podem ser estratégias interessantes para o crescimento espiritual. Muitos dos professores desses cursos são pastores, missionários, evangelistas e outras pessoas que possuem larga experiência na obra de Deus e podem muito contribuir para o nosso crescimento espiritual. No entanto, para muitos irmãos, por diversos motivos, não é possível frequentar as aulas em um seminário. Veremos no próximo slide algumas ações que estão acessíveis a todos aqueles que querem crescer espiritualmente. Letra C. O cristão deve se envolver com os trabalhos da igreja, com o ministério de louvor, infantil, de oração, evangelismo ou outro ao qual ele se identifique. É importante que ele participe junto com outros irmãos mais experientes de evangelismo com folhetos, visitas em hospitais, asilos, orfanatos, presídios, círculo de oração, estudos bíblicos, tenha oportunidade para pregar e outras atividades da igreja, de acordo com o seu chamado. É importante que a igreja promova vivências para que o cristão adquira experiência na obra de Deus. Quarta etapa, enviar. Depois do devido tempo de preparo, aprendendo e adquirindo experiências práticas nas diversas áreas da obra de Deus, o cristão estará preparado para ser enviado. Poderá assumir a realização de trabalhos, pontos de pregação, um ministério na igreja, ser enviado como missionário ou qualquer outro trabalho, sempre alinhado ao seu chamado. Atenção, há um tempo de preparo. Queimar etapas pode trazer sérios prejuízos espirituais, não somente para o cristão, mas também para outras pessoas. Item 7. Exemplos bíblicos de imaturidade espiritual. Veremos a seguir duas passagens bíblicas que nos falam a respeito de cristãos da igreja primitiva que não tiveram o crescimento espiritual desejado. A primeira se refere aos cristãos da igreja de Corinto, que passavam por uma séria crise espiritual. Essa igreja enfrentava diversos problemas de ordem moral, espiritual e doutrinária. Essa igreja estava dividida, pois alguns irmãos se consideravam de Paulo e outros de Apolo. Outros não estavam mais acreditando na ressurreição dos mortos. Muitos estavam comendo comidas sacrificadas aos ídolos. Na celebração da ceia, muitos se embriagavam. Havia irmão que estava processando irmão nos tribunais pagãos. Tudo isso mostrava que a igreja de Corinto, mesmo tendo a manifestação de todos os dons espirituais, estava com problemas porque faltava fundamentação nas doutrinas ensinadas pelo apóstolo Paulo. Leitura bíblica, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3. O texto bíblico diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Aqui nós vemos então o apóstolo Paulo manifestando uma
uma situação séria na igreja, porque os cristãos de Corinto, eles não tinham manifestado um crescimento espiritual, eles não tinham amadurecido espiritualmente. No final de sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto, ensinando a palavra de Deus, e ali ele fundou a igreja de Corinto, na cidade de Corinto. E agora, depois de tanto tempo, aqueles cristãos ainda estavam carnais, ainda estavam como crianças em Cristo. É por isso que nós precisamos trabalhar com os novos convertidos, para que eles adquiram maturidade cristã. O escritor aos Hebreus também identificou que os cristãos hebreus não tinham amadurecido espiritualmente. O texto bíblico diz assim: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Item 8, quadro resumo do estudo. Vamos fazer uma breve recapitulação sobre o que nós estudamos hoje. No item 1, introdução, nós falamos sobre o conteúdo a ser estudado, a importância do discipulado e as 4 fases do processo na vida do cristão. No item 2, o discipulado é uma ordem de Jesus, ordem encontrada em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Item 3, considerações sobre 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Esse versículo ele é muito utilizado quando nós falamos a respeito do discipulado. O texto bíblico diz assim: e o que de mim ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Observe só a cadeia. Paulo instruiu Timóteo, Timóteo vai instruir homens fiéis e idôneos, e esses homens fiéis e idôneos depois vão instruir a outros. Item 4. O que é discipulado? Processo de crescimento espiritual. É um trabalho orientado que precisa ser feito com um novo convertido. Item 5. Objetivos do discipulado. Letra A. Aprofundar o conhecimento bíblico do novo convertido. Letra B. Ensinar que Jesus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Letra C. Que devemos obedecer à palavra de Deus. Letra D. Ensinar sobre uma vida de santidade separada das práticas do mundo. Discipulador e discípulo vivenciarão momentos de crescimento espiritual. Lembrando aqui que é importante que o discipulador se prepare para poder fazer o discipulado, que ele não vá de qualquer maneira, que ele prepare o conteúdo, que ele se organize para levar algo substancial para o seu discípulo. O cristão que não passa por um discipulado corre o risco de ser um cristão fraco na fé, sujeito às ações das falsas doutrinas e heresias. O discipulado permite que a igreja cresça em quantidade e com qualidade. Item 6. Vida cristã. Processo de 4 etapas. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Particularmente, eu tenho um entendimento de que o consolidar e o discipular chegam a um momento que eles vão se confundindo, quando aquele processo de consolidação já está no fim e o discípulo ele começa a se aprofundar mais, não somente na palavra, mas também começa a praticar mais, começa a ter mais vivências na obra de Deus. Então parece que há um momento em que há um momento de transição entre a consolidação e o discipulado. Nós devemos, a visão aqui é ganhar almas, consolidar a fé dessas pessoas, discipular, proporcionando experiências práticas e depois que estiver preparado, o devido preparo, enviar essas pessoas. Como devido preparo foi sugerido um seminário teológico, frequentar um seminário teológico, frequentar uma faculdade de teologia e as experiências proporcionadas nas atividades da igreja local, lembrando sempre que é necessário que
aquele cristão ele tenha vontade de crescer, de ser discipulado, ele tem que desejar ter essas experiências, se envolver com a obra de Deus. E o item 7, exemplos bíblicos de imaturidade espiritual. Falamos da igreja de Corinto e também falamos dos cristãos hebreus. Sugestão de vídeo, mensagem 11, Paulo e a igreja de Corinto. Acesse pelo card ou veja o link na descrição do vídeo. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 26 de Aprendendo Mais, o discipulado e sua importância. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.